Na China, porcos estão ficando maiores que ursos. E isso não é ficção científica. Esses animais gigantes não estão nas florestas, estão trancados dentro de um prédio de 26 andares. Por que eles estão fazendo isso? E como um único lugar pode criar mais de 1 milhão de porcos por ano? Hoje você vai descobrir a verdade por trás da fazenda mais polêmica do mundo e o que ela pode significar para o futuro da comida que chega ao seu prato. No coração da província de Hubei, aninhada na cidade de Ezhou, ergue-se uma estrutura que desafia a nossa compreensão tradicional da pecuária, um imponente hotel de porcos com 26 andares. Esta não é uma fazenda como as que vemos em filmes ou livros infantis. Aqui, a terra fértil e os vastos campos abertos foram substituídos por concreto e aço, e o ciclo natural da vida no campo deu lugar a um sistema meticulosamente orquestrado e movido pela tecnologia. Esta megaestrutura vertical é uma inovação audaciosa, uma resposta drástica à crescente demanda por carne suína na China e à diminuição do espaço agrícola disponível. A visão de um edifício colossal projetado para abrigar porcos em cada um de seus andares é a manifestação física de um futuro que parecia distante. Em vez de lares humanos, cada andar abriga milhares de porcos, desde pequenos leitões, passando por uma maternidade automatizada até animais prontos para o abate. A escala é assombrosa, projetada para produzir anualmente mais de 1,2 milhão de porcos, o que equivale a uma fatia significativa do consumo anual da população de uma cidade inteira de médio porte. É uma cidade suína dentro de uma única construção, um testemunho da ambição e das necessidades de um país com uma população vasta e um apetite insaciável por carne de porco. A engenharia e a biotecnologia se unem para criar um ambiente totalmente controlado, onde cada detalhe, do nascimento ao abate, é monitorado e otimizado para a máxima eficiência. A tecnologia dentro do prédio é o que o torna tão impressionante e polêmico. Os porcos são alimentados por um sistema automatizado que desce dos andares superiores, entregando a ração precisa para cada grupo de animais. A climatização é rigorosamente controlada para manter a temperatura e a umidade ideais em cada seção do edifício. Desde as áreas de maternidade, onde os leitões precisam de um calor constante, até as baias de engorda. Para combater a maior ameaça a uma criação de alta densidade, as doenças, o prédio conta com um sistema de biossegurança de nível militar. O ar que entra e sai é filtrado por múltiplas camadas, e os funcionários são obrigados a passar por túneis de desinfecção e a tomar banho antes de acessar as áreas de criação. A promessa é de um ambiente tão estéril que vírus como a peste suína africana que dizimou rebanhos não conseguiriam se proliferar. Até mesmo a remoção de dejetos é automatizada, com robôs e sistemas de esteiras que transportam os resíduos para um processador no andar de baixo, que converte o material em biogás e fertilizante. É a pecuária transformada em uma linha de montagem de alta tecnologia, com a eficiência e o controle de uma fábrica, mas com vidas animais em seu interior. As motivações por trás desta fazenda vertical são multifacetadas, enraizadas em desafios geográficos, econômicos e de segurança alimentar. A China, com sua vasta população, enfrenta uma crescente escassez de espaço agrícola disponível para a pecuária tradicional. A urbanização galopante e a necessidade de terras para o cultivo de grãos essenciais para a população colocam uma pressão constante sobre as áreas rurais. Nesse contexto, a criação vertical de porcos surge como uma solução engenhosa, permitindo concentrar uma enorme produção em uma área relativamente pequena. A fazenda Yechou ocupa uma área de apenas 21 andares, mas sua capacidade de produção é comparável à de milhares de hectares de fazendas tradicionais. Além disso, a autossuficiência na produção de carne suína é uma prioridade estratégica para o governo chinês. A dependência de importações em larga escala pode gerar vulnerabilidades econômicas e geopolíticas, especialmente em um mercado global volátil. A peste suína africana expôs essa fragilidade de maneira dramática,
resultando em um aumento de mais de 30% nos preços da carne de porco em um único ano. Isso incentivou investimentos maciços em modelos de produção que minimizem os riscos de doenças e garantam um suprimento constante. A utilização de tecnologia de ponta é outro pilar fundamental desta iniciativa. Sistemas automatizados de alimentação, controle preciso de temperatura e umidade e sofisticados sistemas de filtragem de ar são implementados em todos os andares do prédio para aumentar a eficiência da produção e, teoricamente, reduzir os riscos de contaminação e disseminação de doenças. A produção de dejetos também é gerenciada de forma centralizada, com o objetivo de transformá-los em energia sustentável, um processo que a empresa afirma que reduz o impacto ambiental, embora isso seja motivo de debate. Apesar da inovação e da promessa de maior eficiência, a fazenda vertical de porcos em Ezhou não está isenta de controvérsias e críticas. Um dos principais pontos de preocupação reside nos riscos inerentes à criação de animais em alta densidade. Embora os sistemas de filtragem de ar e biossegurança sejam avançados, a concentração de mais de 1 milhão de porcos em um único local aumenta exponencialmente o potencial de surgimento e disseminação de doenças zoonóticas, aquelas que podem ser transmitidas entre animais e humanos. A história nos mostra que surtos em grandes concentrações de animais podem ter consequências devastadoras para a saúde pública global, como vimos com a gripe aviária e a própria peste suína africana. O impacto ambiental é outra questão crítica. Uma operação desta escala gera uma quantidade colossal de resíduos, incluindo dejetos animais que podem contaminar o solo e a água se não forem gerenciados de forma adequada. A tecnologia para processar esses resíduos em biogás é promissora, mas a escala do problema é tão grande que qualquer falha nos sistemas de tratamento poderia ter um impacto ambiental catastrófico. O forte odor proveniente da fazenda também é motivo de reclamações por parte das comunidades vizinhas, apesar das garantias da empresa de que os sistemas de filtragem controlam o problema. Além disso, há sérios questionamentos sobre o bem-estar animal em um sistema de produção tão intensivo e confinado. As condições de vida para os porcos em um prédio de vários andares, com espaço limitado, ausência de vida social natural e pouca exposição à luz natural, levantam preocupações éticas profundas sobre o sofrimento e o estresse dos animais. Críticos argumentam que a busca por eficiência e lucro não deve vir à custa de condições de vida dignas para os animais, e que a natureza da pecuária não pode ser reduzida a um processo fabril em um prédio de concreto. A fazenda vertical, para muitos, simboliza a desumanização da produção de alimentos. A audaciosa iniciativa da Muyuan em Ezhou ocorre em um contexto global onde a China se destaca como a maior consumidora de carne suína do planeta, responsável por quase metade de todo o consumo mundial. O apetite chinês por carne de porco é vasto e profundamente enraizado em sua cultura culinária. Garantir o abastecimento para essa demanda colossal é um desafio constante, e modelos de produção inovadores, como a criação vertical, são vistos por alguns como uma possível solução para o futuro da pecuária. A ideia de fazendas verticais não se limita apenas a porcos. Já existem projetos e debates sobre a criação vertical de aves e até mesmo gado, impulsionados pela crescente urbanização, pela limitação de terras e pela necessidade de produzir alimentos de forma mais eficiente e sustentável. No entanto, a aceitação generalizada dessas criações verticais como o futuro da pecuária ainda é incerta. As preocupações com a saúde animal, o impacto ambiental e os riscos de doenças zoonóticas precisam ser abordados de forma transparente e rigorosa. A experiência da fazenda em Ezhou será crucial para moldar o debate e determinar se este modelo representa uma solução viável e ética
para alimentar o mundo ou se é apenas um atalho perigoso em direção a um problema ainda maior. Em última análise, a história da fazenda vertical chinesa é um reflexo das escolhas que a humanidade enfrenta. Entre a tradição e a inovação, entre o campo e a cidade, e entre a eficiência e a ética. A fazenda de porcos em Ezhou é mais do que uma simples instalação de produção de carne. É um símbolo das complexas interações entre tecnologia, demanda global e os limites do nosso planeta. Ela representa uma tentativa radical de reinventar a pecuária em um mundo cada vez mais urbanizado e com recursos naturais finitos. As questões que ela levanta sobre a segurança alimentar, o bem-estar animal e o impacto ambiental são cruciais para o nosso futuro coletivo. Se este modelo se provará sustentável e replicável, ou se os riscos inerentes superarão seus benefícios, é algo que apenas o tempo dirá. Mas uma coisa é certa: a visão de um prédio de 26 andares abrigando mais de 1 milhão de porcos nos força a confrontar as nossas próprias escolhas e a questionar as origens da comida que consumimos. Talvez o futuro da carne não esteja mais no campo, mas em prédios que escondem um mundo que poucos conhecem. O que você acha?